Obrigada, Senhor. A gratidão no nosso coração, Senhor. Eu sei, Senhor, que a gratidão agrada ao Senhor de uma maneira extraordinária. O Senhor gosta de que nós manifestemos essa natureza de Cristo em nós, que é ser grato, Senhor, ser grato. E nós queremos agradecer como casa, como filhos de Deus, pela vida da Thelma. Sempre a gente agradece, Deus, mas hoje a gente está agradecendo assim de uma maneira muito maior por ela estar aqui. Obrigada. Que o Teu Espírito a use com poder e autoridade e que nós possamos estar receptivos, Senhor. Tira toda barreira, todo véu que possa querer impedir da gente receber aquilo que o Senhor quer derramar nessa manhã através da vida da Thelma nas nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu tenho algo para compartilhar com vocês e é um pouco extenso, né, o que eu quero ministrar, mas não tem problema, porque se não der tempo hoje, eu continuo nos próximos, né, mas aquilo que der tempo de compartilhar hoje, eu tenho certeza que vai, né, alcançar nosso espírito, que é a porção do Espírito para nós hoje. Amém? Vocês sabem, né, que eu estava com problema no olho, estou ainda, né, que eu estou tratando. E essa inflamação que deu no meu olho se chama uveíte. Nem sabia que existia isso, né? E os médicos falaram que a causa provável, né, é uma infecção, uma inflamação. Poderia ser de alguma doença autoimune ou poderia ser toxoplasmose, vários fungo, bactéria, qualquer coisa poderia causar isso, mas que era algo grave porque eu poderia perder a visão. E aí, né, eu fiz os exames, tudo, e toxoplasmose não é, né? Ainda bem, graças a Deus. Só que aí deu um pouquinho alterado lá alguns fatores lá, mas nada preocupante, ele falou. Só pediu para repetir os exames, né, para dar uma definida lá certinho e descartar todas, né, as possibilidades. Mas e aí nesse período que eu estava com a visão irritada, muitas coisas foram acontecendo. Né? Tanto é que lá no dia do incêndio eu até esqueci que eu estava com o olho ruim, que eu estava enxergando tão bem todas as coisas. E nesse período que eu estava com a vista, que eu estou, né, com a vista irritada, eu estou aqui vendo vocês, mas tem uma camada aqui, né, assim, na minha vista. Então, aqui na vista direita está embaçada ainda, né, algumas coisas. Mas o médico disse que com o tempo a visão volta ao normal, né, com a medicação, com o tempo a visão volta ao normal. E durante esse período que eu estava, né, nessa recuperação, algumas coisas foram acontecendo e você sabe que daí o natural vai dando indicações do espiritual, né, como as coisas estão acontecendo e como as coisas estão. E nesse período a realidade da gente muda, né, quando sua visão é afetada de alguma forma. Sua realidade muda, a forma como você enxerga, como você faz as coisas, né? Como você alcança a ver as coisas. No meu caso, eu tinha que ficar períodos no escuro, porque a luz estava incomodando, então eu tinha que ficar períodos no escuro. Então, recebia tudo na cama, café, remédio, tudo na cama, né? Aí, essa parte foi boa. Só que doía muito a minha vista. E a dor irradiava, né, pela face, pelo ouvido, os dentes doíam assim, de tão forte que era a dor. Até que o médico acertou lá a medicação, né, e aí esses efeitos foram diminuindo. E aí o Senhor foi falando comigo nesse tempo, né, sobre a importância de ver as coisas, né, sobre a importância da nossa visão, de alcançar e enxergar o que a gente precisa enxergar. Porque aquilo que eu enxergo e como eu enxergo é que define a minha vida.
eu estava percebendo que como essa vista aqui estava afetada, então quem estava me direcionando era essa daqui. E aí quando eu estava andando, tinha hora que eu estava indo torta assim, porque eu ficava meio virada assim para a claridade não bater nessa. Então eu não estava andando em linha reta, tinha vezes que eu estava andando meio para cá, porque era essa vista que estava dando a direção. Então, aquilo que eu enxergo e como eu enxergo é que vai definindo a minha vida. É que vai definindo como eu vou andando, como eu vou caminhando, como eu vou direcionando a minha vida. E às vezes há coisas que nós não enxergamos, né? E se nós não enxergamos, nós não perseguimos, nós não vamos atrás. Porque a gente só vai atrás daquilo que a gente enxerga, não é? Você só procura, você só persiste, você só vai atrás daquilo que a gente enxerga. E há muitas coisas em Deus que o Senhor tem nos mostrado e que a gente não tem perseguido, que a gente não tem ido atrás, porque a gente está com a nossa visão afetada. Porque a nossa visão foi afetada ou infectada de alguma forma por alguma coisa, por alguma situação ou por alguma circunstância. E a gente não tem mais conseguido alcançar, né? Não tem generalizando, né? Mas alguns avanços, alguns alcances em Deus, a gente não consegue porque a gente já não está mais conseguindo enxergar. E aí a gente precisa voltar uma atenção especial para a nossa visão. Porque durante todo esse tempo, todo esse processo, tudo foi direcionado para a minha visão. Né? Medicação, o tempo, a intensidade da luz, estava tudo relacionado para a minha visão, para quê? Para que a visão fosse recuperada. E aí as outras coisas continuassem funcionando como precisava funcionar. Né? E aí o Espírito, né, foi ministrando várias coisas, porque o que mais me incomodava era a luz. E o que a gente mais precisa? De luz. Então, a luz me incomodava, e a luz parecia que fazia o olho queimar, parecia que fazia o olho doer muito mais. E quando a luz incomoda, qual que é a nossa tendência? Correr para o escuro, não é? É fechar o olho, é ficar no escuro. E espiritualmente falando também é o mesmo comportamento que a gente tem. Se quando vem a revelação, se quando vem a luz, se quando vem a palavra, e a palavra me choca, a palavra me confronta, a palavra me expõe, ou eu me lanço para a luz, ou eu recuo, né, para o escuro, ou eu recuo para permanecer na minha zona de conforto. E a realidade que nós precisamos é nos expor à luz. Mesmo que seja chocante, né, no primeiro impacto, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja incômodo, e esse incômodo no sentido de não, né, incômodo por incômodo, mas incômodo no sentido de querer nos impulsionar para outra realidade. A luz vem e traz aquele incômodo para nos tirar ali daquela realidade, daquele ponto. Ó, tem alguém me ligando, gente. Aqui, Gilberto. Para nos tirar ali, né, tirar o foco daquilo que a gente está. Por quê? Porque está incomodando a luz. E a gente sabe que a luz é palavra, que a luz é Cristo, que a luz é revelação, que a luz é quando o véu é retirado. E durante todo o tempo nós somos expostos à manifestação da luz. Durante todo o tempo. Então, a gente precisa fazer essa análise. Será que eu estou me expondo àquilo que a luz está mostrando? Será que eu estou me colocando diante daquilo que a luz, mesmo que me incomode, mesmo que me exponha, mesmo que me mostre, mesmo que me deixe vulnerável? Será que eu continuo avançando em direção à luz ou eu recuo para o escuro? Porque uma coisa é eu ter acesso à luz, outra coisa é eu me expor na direção que a luz está apontando. Porque todos nós aqui, né, de uma forma geral, a gente vive essa realidade. A gente chega aqui, a palavra é exposta, é ministrada, nós somos expostos à luz, e aí todo mundo tem o alcance do que a luz quer mostrar. Só que depois que a gente cruza aquela porta ali, cada um vai reagir de uma forma, diante da luz que teve. Uns vão prosseguir em relação à luz, vão enfrentar o incômodo, vão enfrentar a dor, vão enfrentar o que precisa enfrentar, a vulnerabilidade, mas outros vão recuar. Então, uma coisa é eu ter luz, outra coisa é eu me lançar à realidade daquilo que a luz está expondo. Só que às vezes a gente não consegue
né, permanecer na luz. E a nossa primeira tendência do nosso homem natural é ficar no escuro. E esse escuro, né, quando a gente faz essa referência falando de luz, a gente não fala de pecado, a gente fala de falta de entendimento. Eu prefiro ficar aqui onde eu já entendo, aonde eu já conheço. Muito obrigada, meu querido. Aonde eu já entendo, aonde, né, eu já conheço o terreno, do que avançar para outra etapa que ou eu acredito não está pronto, ou eu acredito que não é o momento de ir. A gente sabe que quando Paulo estava indo lá, né, no caminho, ele foi exposto à luz. E o que a luz fez? Cegou ele e o que mais? Mudou a posição dele. O texto fala que ele estava em cima e depois ele caiu por terra. A exposição da luz tem que mudar a nossa posição. Quando somos expostos à luz, precisamos mudar de posição. E é interessante aqui que, quando a luz não veio para aprovar o que Paulo estava fazendo, veio para reprovar. E às vezes a gente quer a luz só para aprovar o que a gente quer. Quando Cristo se manifestou ali para Paulo, ele se manifestou porque estava reprovando o que Paulo estava fazendo. E a partir da exposição da luz, Paulo mudou de posição, a vida dele mudou e o caminho dele também mudou. Às vezes a gente fica esperando luz de Deus, revelação de Deus para aprovar o que a gente está fazendo. Mas às vezes a luz vem também para reprovar o que a gente está fazendo. E a gente não pode recuar. E a gente não pode desejar permanecer na escuridão, permanecer na falta de entendimento, permanecer na falta daquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Porque há muitas pessoas que acham que já estão na luz. Há muitas pessoas que acham que já conhecem, que já sabem, que já sei, que eu já consigo. Mas a Bíblia fala, cuidado, para que a luz que você tem não sejam trevas. Porque eu acho que eu sei, eu acho que eu já conheço, eu já ouvi, eu me basto, eu me consigo, eu e Deus, nós dois somos maioria. A Bíblia fala, o próprio Jesus falando, cuidado, para que essa luz que você tem não sejam trevas. Porque luz mais luz é luz. Mas luz mais trevas continua sendo trevas. Não adianta só ter visto a luz, se você não se expôs a ela, a realidade do que ela trouxe, mudança de posição, mudança de direção, vai continuar em trevas. Não adianta só eu ouvir da luz e eu continuar direcionando o meu caminho. Né, eu até marquei uma coisa aqui que eu não sei onde. Aqui, ó. As coisas espirituais não são compatíveis com nada que não seja da mesma natureza. Não adianta eu querer comparar a luz com algo natural que eu estou vivendo. Não adianta eu querer comparar a revelação que Deus está trazendo, a realidade que Deus está trazendo, o entendimento que Deus está trazendo, com o meu entendimento natural. Sabe quando a gente fica assim, não, eu acho que isso não é assim. Não, eu não faria assim. Tal fulano faz tal coisa, mas eu não aprovo ou não acho que seja assim que deva ser feito. Coisas espirituais precisam ser comparadas com coisas espirituais. As coisas espirituais não têm compatibilidade com nada que não seja da mesma natureza. Por isso que às vezes a gente tem uns atritos. Por isso que às vezes a gente emperra no meio do caminho. Porque eu quero enxergar com luz natural aquilo que está sendo revelado no espiritual. A luz natural não é compatível, a luz humana não é compatível, não alcança. Não determina aquilo que a gente precisa enxergar. A luz também, quando a gente fala, né, que precisa alcançar a luz, se expor à luz não é algo místico. Né? Porque tem gente que tem a luz na boca. Um dia de luz para você, um ano de luz. Né? Luz não é místico. Quando a gente está falando de luz aqui, a gente está falando de entendimento, está falando de conhecimento, de revelação, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de Cristo. Amém? A luz tem a ver com uma necessidade do que a gente precisa buscar, a gente precisa perseguir, a gente precisa ir atrás. A gente precisa ter acesso. A gente precisa estar num ambiente de luz.
Fomos gerados na realidade da luz. Por que será que a gente não enxerga? Já parou para pensar? A Bíblia fala que nós somos filhos da luz. Só que às vezes a gente ainda está em trevas em algumas coisas. Por que será que a gente não enxerga? Se nós estamos em Cristo, que é a própria luz. Por isso eu preciso desejar a luz, você precisa desejar, você precisa buscar, você precisa se incomodar quando você está no escuro. Ficar no escuro me incomodava. E aí o Gil falava, você tem que descansar, você tem que descansar. E às vezes lá ia eu para a luz de novo, daí ele fala, não, você tem que, sua vista tem que descansar, sua vista tem que descansar. O escuro tem que te incomodar. O não entender tem que te incomodar, o não perceber ainda tem que te incomodar de alguma forma. E eu ficava desesperada que eu não conseguia ler. Porque eu leio, né, gente? E aí eu não conseguia ler, e as apostilas estavam lá, e as aulas chegando para eu dar, e eu falei, como que eu vou fazer? Aqui o celular eu coloquei no máximo lá, quando aumenta a fonte, né, para conseguir enxergar, porque eu não conseguia enxergar nada, nem o celular. Mas a Bíblia diz que quando a gente deseja a luz, a gente alcança, a gente encontra. Tem um texto em Atos, acho que é Atos 17, que fala que Deus está tão dado para se dar a revelar, que se você for até tateando, você encontra Ele. Porque às vezes a gente acha que precisa ter a revelação lá do céu, né, do terceiro céu, quarto céu. Lá no livro de Atos fala que Deus está tão aberto para se revelar, que se até você for tateando assim, você consegue encontrar. Você consegue ser alcançado pela luz. Então, que nós desejemos essa realidade de caminhar em luz, de conhecer a luz, de experimentar a luz, de avançar em direção àquilo que a luz está nos mostrando. A princípio vai ter coisas que a gente não vai entender por completo, mas siga na direção da luz. Se exponha àquilo que ela está mostrando, aquilo que ela está revelando, aquele véu que está sendo tirado. Quando eu fui fazer lá o primeiro exame, lá eles dilataram a minha vista, né? Eu nunca tinha dilatado a vista para fazer exame. Primeira vez, algumas décadas de vida, aí que eu fui dilatar a vista para fazer. Tá rindo aqui, ó. Entendeu? Aí eles dilataram a minha vista. Eu nunca tinha dilatado a vista para fazer exame, então eu não sabia como que era. E aí eles fizeram lá e a gente sabe, né, essa dilatação aumenta a pupila para enxergar, que não sei o quê, que a pupila é responsável. Isso aí vocês já sabem, né? Que vocês conhecem mais que eu. Para garantir, a pupila garante a entrada e a nitidez da luz, para fazer uma investigação, se tinha alguma coisa, né, afetada mais grave aqui. Aí eu fiz o exame. E eu não sabia, eu pensei que dilatava, fazia o exame e pronto, voltava ao normal. Mas aí, enquanto eu estava lá na sala, eu estava enxergando tudo. Né? Só que eles demoraram um pouco lá para me atender, o exame demorou muito. E aí eu fui ficando um pouco nervosa, assim, né? Imagina eu nervosa, sabe como é que eu fico nervosa, né? Aí eu fiquei um pouco nervosa, porque era 1h pouco da tarde, a gente foi ser atendido quase 5 horas da tarde. E aí, tem que ir com acompanhante, mas aí eu perdi até o acompanhante, porque o acompanhante chegou a hora do compromisso do acompanhante, aí o acompanhante foi embora e eu fiquei lá, e aí eu falei, tá bom, quando eu acabar, aí eu saí, daí eu vi que eu fui lá, perguntei para a moça, falei, quanto tempo vai durar o efeito aqui, né, no meu olho? Daí ela falou, é mais ou menos de 6 a 8 horas, né, que fica o efeito. Daí eu falei, tá. Daí eu peguei e falei assim, então vou ali, né, fazer uma reclamaçãozinha, né, porque eu não faço barraco, tá, gente? Mas aí, sabe o que eu gosto? Eu gosto de pesquisa de satisfação, sabe, dos lugares. Adoro preencher aqueles negócios. Quando eu entro nos lugares, a primeira coisa que eu procuro é a caixinha da pesquisa. Aí fui eu lá, né, toda empoderada, porque, né, fizeram aquilo lá comigo, me deixaram todo o tempo esperando, estou no meu direito, né, já que é para fazer, vamos fazer como tem que ser feito pelas vias corretas. Aí fui lá, peguei o papelzinho, cruzei as pernas, abri, falei, vou preencher, ainda vou dar minha consideração final, né? Enxerguei nada do que estava no papel, nada.
Por quê? Porque quando você está com a vista dilatada, você só enxerga as coisas grandes. Só enxerga a coisa grande, as coisas pequenininhas ficam longe do seu alcance. E aí eu olhei para a menina, olhei, tipo assim, dobrei a pesquisa, enfiei dentro do exame, fiquei lá esperando alguém lá me buscar. Né? E aí eu fui entendendo, porque há situações na nossa vida que às vezes a gente está vendo, está olhando para elas com a pupila dilatada. Por isso que as situações ficam grandes. Por isso que os problemas ficam grandes, por isso que os problemas se potencializam. E aí eu fui pesquisar, né? Que vocês sabem que eu pesquiso, já estava conseguindo ler com o olho. Aí eu fui ler. E fala que várias coisas dilatam a pupila. Tumor no cérebro, estresse, e aí, né, depois lá no dicionário, no Google, lá você acha. Mas a coisa mais importante que eu vi lá, que cabe aqui para nós, que fala que dilata a pupila e dilata de uma forma natural, né, sem medicação, sem nada. É quando a pessoa, está bem assim escrito, ó, é quando a pessoa precisa resolver um problema grave, estressante e que exige esforço e concentração para pensar. Isso também dilata a pupila. Por isso que a gente enxerga os nossos problemas do tamanho que a gente enxerga. Porque nossa pupila se dilata diante, né, daquele problema grave, daquele problema estressante. Eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso. E aquilo fica ali e a sua pupila só está enxergando o problemão. E sabe o que é o pior disso? Que a gente não enxerga os detalhes aonde Deus está fazendo. Igual eu não enxerguei lá a pesquisa de satisfação, lá as letrinhas miúdas. A gente fica com o foco só no problema e a gente não tem o alcance. Por isso eu falei que as coisas espirituais não são compatíveis com outra natureza. Se eu enxergo o problema grande, eu estou enxergando com os meus olhos naturais. Aí eu não vou conseguir mesmo enxergar, né, na dimensão espiritual, os detalhes das coisas, como Deus está tratando as coisas. Por isso que a gente não vê resposta, a gente não vê solução, a gente, né, não vê que os problemas vão se resolver. E aí, sabe quando que a pupila volta ao normal? Quando tem problema assim? Quando a pessoa perde o interesse pelo problema. Tem gente que perde o interesse pelo problema. Tem uns que resolvem, mas tem uns que não resolvem o problema. Tipo assim, vou deixar para lá. Vou deixar a pessoa se virar. Não consigo fazer, eu já abri mão desse problema. Aí a pupila volta ao normal. E isso eu estou falando tudo naturalmente. Isso acontece, né, de forma física, natural. Tem gente que diminui o grau do problema, desconsiderando o problema. Sabe, vou deixar para lá. Não vou resolver, não consigo e deixa para lá. Vida que segue, né, a gente fala. Vida que segue. Só que, na verdade, eu escrevi aqui assim, quando a dilatação só é natural e humana, na mesma proporção que ela cresce, que você vê o problema, ela também diminui. Mas tem gente que não resolve o problema, porque ela só viu o problema, mas ela não alcançou luz para resolver o problema. Porque o que tem acontecido com a gente, né, diante do problema, diante da adversidade, a gente só viu o problema, mas a gente não precisa ver o problema, a gente precisa alcançar a luz para que o problema seja resolvido. E muitos de nós estamos tendo visão natural, visão mecânica, achando que é visão espiritual do que Deus está querendo mostrar. E o que realmente Deus está querendo mostrar, a gente não está enxergando. Porque a nossa visão natural está vindo antes. Está tomando a proporção, está tomando a posição anterior àquilo que Deus quer nos mostrar. Então, nossos olhos precisam ser abertos para que a gente enxergue aquilo que Deus quer nos mostrar. Para que Deus nos mostre exatamente aquilo que Ele está mostrando. Não que a gente não vai ver outras coisas com os nossos olhos naturais, nós vamos ver, mas isso não vai interferir na luz que nós estamos alcançando.
Isso não vai governar a nossa vida, isso não vai interferir no nosso caminho. As orações do Novo Testamento, a maioria abre os olhos do entendimento deles. A maioria. Pode ler lá as cartas de Paulo, né, dos outros apóstolos que tem lá. A maioria das indicações, a maioria das orientações é para quê? Que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Para que vejam, para que enxerguem, para que caminhem. A igreja de Laodiceia, Deus falou para a igreja de Laodiceia: compra colírio de mim, se vocês não estão enxergando. Na falta de um, eu tenho que pingar 3 colírios de uma vez no meu olho, para fazer o efeito lá que precisa fazer para a visão se recuperar. E falando lá com a igreja de Laodiceia em Apocalipse, o Senhor fala: se você não está vendo, compra colírio de mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente compra colírio genérico. E a gente começa a enxergar o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não faz o efeito que precisa fazer. E a gente passa a ver o que Deus nos está mostrando. O que Deus nos está revelando. A gente precisa mudar a fonte daquilo que tem dilatado a nossa visão. E sabe por que muitas pessoas resistem a dilatar a vista? Porque as coisas vão ficar grandes mesmo. Isso espiritualmente falando. Deixar, né, que nossa vista seja dilatada pela realidade espiritual, para você enxergar as coisas que Deus está fazendo. Tem gente que resiste a isso, resiste a essa exposição da luz, para quê? Para continuar vendo pequeno. Porque ali no alcance, ali do perto, do pequeno, está ao alcance dos meus olhos, eu consigo dominar, eu consigo governar. Até aqui eu consigo ir, até aqui eu consigo fazer. Até aqui eu posso. Aí quando eu precisar, eu oro e peço para Deus uma bênção. Por isso a gente não se expõe à luz, porque a luz vai aumentar, né, o nosso raio de alcance, de enxergar. Quando a gente passa por esse exame de dilatar, como eu falei, eles indicam que você não esteja sozinho. Eles pedem um acompanhante. Sabe que o Senhor me ensinou com isso? Que nós, como filhos do reino, nós precisamos ser cooperadores da luz na vida do outro. Amém? Quando Paulo, lá no caminho, foi exposto à luz, né, e a luz cegou ele por um tempo, o que o Senhor falou para ele? Vai para a casa do Simão. Porque ele só teve contato com a luz. E depois que ele foi lá para a casa do Simão, a visão dele acabou de ser dilatada e ele passou a conhecer o Senhor como o Senhor realmente era. Eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós somos cooperadores da manifestação da luz. Você coopera com a luz que eu alcanço, eu coopero com a luz que você alcança. Nós não estamos no corpo para viver sozinho, para enxergar sozinho, para aprender sozinho. Antes de Paulo ser quem ele foi ensinado, ele foi alcançado, ele foi direcionado, instruído com outras pessoas. E ele deixou tanta luz para nós agora, né, que a gente, né, se direciona em tanta coisa, e alcança tanta coisa em Deus, daquilo que ele deixou escrito, a partir daquilo que o Espírito usou para escrever. Mas alguém primeiro cooperou com ele, para que a visão dele fosse dilatada, até a dimensão daquilo que o Senhor queria revelar para ele. Nós somos cooperadores da luz. O corpo é cooperador da luz. O corpo é cooperador da manifestação da luz na vida do outro. Eu e você, como filhos do reino, temos que estar a serviço da luz. Temos de ter percepção de quem está sendo exposto à luz, para que a gente ajude que a visão alcance o nível que precisa alcançar de dilatação, para que ela enxergue exatamente aquilo que o Senhor está mostrando. Enxergue exatamente aquilo que o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque tem pessoas, o Dario acho que falou isso aqui na semana passada, tem pessoas que às vezes não enxergam bem, mas elas se acostumam a enxergar daquele jeitinho que ela está enxergando. Né? Aí você faz força, está embaçado, vou enxergar embaçado mesmo, está dando para ir. Está dando para dirigir, está dando para ler. Você vai se acostumando com aquele nível de luz que você tem. Quando, na verdade, o Senhor quer
limpar completamente nossa visão. Foi o que ele falou no domingo. Nesse tempo, Deus está afinando a nossa visão. Nesse tempo, Deus está limpando nossa visão. Nesse tempo, Deus está tirando todo o embaçado da nossa visão, para que a gente possa enxergar exatamente aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. A gente não pode se acostumar com um nível, com uma visão, com um alcance limitado de luz, e nem também potencializado, além daquilo que o Senhor quer mostrar. Eu não posso estar nem aquém e nem além daquilo que o Senhor quer me mostrar. Mas eu preciso estar exatamente exposto à luz, na medida daquilo que o Senhor está mostrando. O livro de, acho que é Eclesiastes, que fala, a luz é boa, a luz é agradável. Ele fala que é bom ver o sol, doce é a luz. Mas tem gente que foge da luz. Tem gente que recua diante da luz, diante da revelação. Sabe aquele texto lá do cego, que todo mundo conhece, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que uma coisa interessante naquele texto, Jesus chegou para ele e falou para ele, o que você quer que eu te faça? Jesus já sabia que ele era cego. O que cego quer? Quer ver. Mas Jesus perguntou para ele, porque tem gente que mesmo sendo cego, não quer ver. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E essa é a pergunta do Espírito para nós. Diante do nível de luz que nós temos, o que a gente quer que o Senhor faça? Que Ele aumente a luz ou que a gente continue acomodado só nesse nível de luz que a gente já tem? Ou se a gente deseja mais luz, por quê? Porque a busca pela luz é uma disposição do Espírito. Não é algo que cai do céu, não é fogo, não é fumaça. Não, fogo e fumaça, posso nem falar. Aí... Não é... Eu nem sei o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Tá. Que a busca pela luz é uma disposição do Espírito. O meu espírito precisa desejar. O meu espírito precisa se dispor a buscar. E o cego aqui, ele foi atrás de Jesus. Jesus, tem compaixão de mim. Mas mesmo assim, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Será que a gente tem resposta para dar para Deus se Ele nos pergunta isso? E a mesma coisa, Ele falou para Jeremias. Quando Ele mostrou lá as coisas para Jeremias, Ele perguntou para Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Se o Senhor te pergunta nessa manhã, o que você está vendo? Que resposta você tem para dar para Ele? O que você está vendo? O que você tem alcançado ver? Que dimensão que você tem alcançado ver as coisas que Deus está mostrando? O texto lá do cego fala que, não fala que o cego começou a ver, fala que o cego recuperou a visão. Porque uma coisa é, você ser cego de nascença e depois você passa a ver uma coisa que você nunca viu. Mas o texto fala que aquele cego, ele recuperou a visão. Sabe o que isso significa? Que ao longo do processo, alguma coisa aconteceu que interferiu na visão dele. E isso acontece comigo e com você também. Ao longo do processo, alguma coisa acontece e interfere na nossa visão. E aí o texto fala que ele recuperou a visão. Sabe por quê? Porque todos nós fomos gerados com condição para ver. Por isso nós somos gerados em luz. Por isso nós somos filhos da luz. Por isso a luz está em nós. Cristo é a nossa luz. Todos fomos gerados para ver. Todos temos condição de ver. Agora só basta saber o que nós estamos vendo. O que no processo está interferindo na nossa visão. O que no processo está nos paralisando. Olha aqui, recuperar a visão significa olhar para cima, levantar os olhos, mudar o foco. Sabe como a gente recupera a nossa visão? Mudando de foco. Às vezes a gente está 300 anos nos mesmos problemas, nas mesmas ladainhas, nos mesmos choramingos da vida. Por isso que a gente não enxerga.
Por isso que a gente não sabe nem sequer ver. Jesus chega e pergunta, o que você quer que eu te faça? Ah, nem sei mais. Porque quem recupera a visão, muda o foco. Levanta os olhos, começa a enxergar outra dimensão, começa a enxergar outra realidade. Sai da realidade limitada, da realidade comum. Sai da esfera, da natureza onde Deus não se move. Deus sabe o que eu vejo. Deus sabe o que você vê. Quando ele perguntou para Jeremias, o que você vê, Jeremias? Deus sabia o que ele estava vendo. Assim como ele sabe também o que nós estamos vendo. Agora só basta saber se nós sabemos o que nós estamos vendo. Será que você tem noção do que você está vendo? Mais do que noção, será que você consegue discernir o que você está vendo? De que natureza procede as coisas que você tem visto? De que natureza procede as coisas que você tem lidado com elas todos os dias? Será que a gente tem noção? Eu vou mostrar um texto para você que tem que ser nossa oração nesses últimos dias. Tempos, anos, vida, até eternidade, eternidade. Tu és Deus. Jó 34. Jó, vocês conhecem o Jó, né? Então, é o Jó mesmo. Já ouviu falar, né? E lá nos devaneios dele, lá, né? Vocês sabem como ele se movia, tudo. Estava lutando com a justiça própria dele. Daí teve um momento que ele chegou e falou assim, e se um homem chegar para Deus, né? Para Deus responder, para Deus justificar, e se um homem chegar para Deus e fizer tal pergunta? E aí a pergunta está aqui, ó. No capítulo 34, verso 32. Mostra-me o que eu não estou vendo. E aí ele segue falando, né? Se eu fiz alguma coisa errada, me fala, me mostra o que eu fiz, por que eu estou nesse jeito, por que eu estou nessa ladainha, por quê? Né? Mas vamos ficar só com a primeira parte. Precisamos ser ousados. E chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me mostra aquilo que eu não estou vendo. Porque nós vemos coisas, mas nem sempre o que nós vemos é o que o Senhor quer nos mostrar. Nós estamos vendo demais o que Deus não está mostrando, e o que Deus está mostrando a gente não está vendo. Senhor, me mostra o que eu não estou vendo na minha casa. Me mostra o que eu não estou vendo no meu marido. Me mostra o que eu não estou vendo nos meus filhos. Me mostra o que eu não estou vendo na igreja. Me mostra o que eu não estou vendo na vida dos líderes. Me mostra. Por quê? Porque aquilo que eu vejo, eu persigo. E eu preciso enxergar aquilo que o Senhor está enxergando. Eu não posso ter um parecer pessoal do que é, do que pode ser. Eu preciso enxergar exatamente aquilo que o Senhor está enxergando. E aí, meu sonho era falar isso, eu consegui, gente. Eu só fiquei na introdução, porque eu vou parar por aqui. Né? Essa parte só foi a introdução. Não tira essa parte, Glauco, deixa ali. Só fiquei na introdução, mas eu vou só ler o texto para vocês, que está em Números 13. Primeira vez na minha vida que eu falo isso. Números 13. Vocês sabem lá, né, quando o povo foi lá espiar a terra, o livro de Números 13, aí Deus mandou eles entrarem lá, ver o relato da terra, e Deus foi bem preciso com eles. Eu vou continuar depois dessa ministração. Deus foi bem preciso com eles, falou, né, através de Moisés, vocês vão entrar lá, vai ver se a terra é boa, se a terra tem isso, se a terra tem aquilo, olha para isso, olha para aquilo outro, se tem rio, se é fértil, tem árvore frutífera, traz fruto. Deus falou detalhes do que era para eles verem na terra, presta atenção nisso, do que era para eles verem na terra. Eles foram e viram, e o texto fala que quando eles voltaram, eles viram tudo o que Deus tinha falado. Só que aí no verso 33, 13:33. Ó,
Eles viram e tudo. Aí, verso 33 fala assim: e nós vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Deus mandou eles verem o quê? A terra. Deus mandou eles verem o quê? Esse lado aqui? Só que o texto fala que eles viram também. Não era para eles ver o também. Sabe qual é o nosso problema? A gente só fica vendo também. Eu vi o que Deus me falou, mas eu vi também. E em cima desse também, eles deram o parecer da terra. A terra não é boa. A terra é boa, mas não dá para entrar. Tem inimigo, tem isso, tem aquilo outro. E sabe o que acontece? Todos nós, vou me incluir aqui também, todos nós estamos cheios de pareceres pessoais, porque a gente está vendo o e também. E é legal que tem um texto aqui que eu não sei onde eu marquei. O 27, peraí, volta aí no 27. O 27 fala assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: nós entramos na terra, a qual nos enviou, aonde há leite e mel com fartura. Como que era a terra que Deus ia enviar eles? A terra manava leite e mel. E o que eles viram? Leite e mel. E eles entraram aonde? Na terra. Puseram o pé na terra, viram a terra, viram o leite e mel, do jeitinho que Deus tinha falado. Era para a história acabar aqui. Mas o que aconteceu? Eles viram também. Viram além. Está vendo? O problema está no ir também. A gente olha para o... Falar de marido vai pegar mal. Vou falar de quê? Vamos falar de marido, que é mais fácil. A gente olha para o marido e a gente só vê o ir também. O problema que o marido dá, assim, nem todos os maridos dão problema, mas eu falo assim, as dificuldades do relacionamento, do dia a dia, né, das incompatibilidades que você vai trabalhando todos os dias. Mas a gente aprende em Deus que eu preciso enxergar o que Deus enxerga nele. E eu preciso me relacionar com Ele, com aquilo que eu estou vendo em Deus nele. E não com o ir também. Só que a gente lida com as pessoas com o ir também que a gente enxerga nelas. E aqui não falou, a terra era leite e mel, não era? Chegaram lá, é leite e mel. Pronto, a história é aqui. Seu marido é uma bênção, vai ser isso em Deus. Assim que você vai lidar com ele. Seu filho é uma bênção, não importa a adolescência, não sei o que vai acontecer, mas enxerga o que Deus enxergou nele. E lida com ele, com aquilo que você enxergou nele, em Deus. Sua esposa é assim, legal, tudo, né? Mas continue enxergando o que Deus mostrou para você dela. Mas o problema é que a gente lida com as pessoas por causa do e também. Tal pessoa é isso em Deus, mas também. Esse está o nosso problema. Porque o relatório foi em cima do e também. E eles negativaram a terra. Eles anularam tudo que Deus tinha. Eles detonaram a fé das pessoas que estavam esperando para entrar na terra. O meu parecer pode detonar a fé de alguém. Porque eu não estou vendo aquilo que Deus mandou ver. E eu me foquei no e também. Eu vi também. Eu vi o que era para ver, mas eu também vi outras coisas. E é esse o nosso problema. A gente vê muitas outras coisas. E fica dando pareceres. E a gente detona não só a nossa fé, mas a gente detona de outros também. Essa é a gravidade. A gente precisa entender, né, mais a fundo, depois eu vou continuar falando disso, mas nossas opiniões, nossos pareceres, nem sempre está baseado naquilo que Deus está mostrando. Está baseado no ir também. As realidades que a gente vive, né, dentro da comunidade de fé, às vezes está baseado no ir também.
A gente precisa olhar, como eu falei, eu olho para o meu esposo, eu olho para o meu filho, eu olho para a minha geração, eu olho para a minha comunidade de fé, eu olho para os meus líderes. E tenho que enxergar neles o que Deus enxerga. Só que eu fico com o "e também". E além do ficar com "eu também", eu emito um parecer da situação. E eu vivo em função daquele parecer. Esse é o problema. Eu vivo em função daquele parecer. E o parecer humano, eu escrevi isso aqui em algum lugar, é sinal de trevas, de falta de entendimento, de falta de luz. Porque onde está a luz? A luz está na palavra. A luz não está no parecer humano. E o negócio é tão potente, porque eles voltaram da terra e eles inflamaram o coração das outras pessoas, falaram, não dá para entrar na terra. Mas o Josué e Caleb foram e falaram assim, dá para entrar. A terra está igualzinho, Deus falou, é só chegar e só entrar. E Deus é tão bom, Deus é tão integral, que entregou a terra inteira para nós, até com o gigante. Tudo que tinha lá, Deus deu para nós. Mas eles não, eles viram diferente. Eles viram também um problema que os impediu de entrar na terra. Então nós precisamos ver só o que Deus está nos mostrando. E parar de ver o que Deus não está mostrando. Tem muito também na nossa vida. Tem muito também diante dos nossos olhos. Tem muito também nas nossas opiniões. Tem muito também nos nossos pareceres. E a gente está negativando realidades de Deus que Ele tem revelado para nós. E a gente está detonando, oportunidades de avançar em direção à luz que Deus está dando para nós. Porque a gente está vendo também outras coisas. É primordial a gente ver pelo Senhor. É primordial a gente ter atitudes que dêem indícios para Deus de que a gente quer enxergar. Igual o Jó perguntou aqui para ele. Falou aqui para ele, Deus, se eu perguntar ou se eu pedir, mostra-me aquilo que eu não estou vendo. Será que agora o Senhor mostra? Essa precisa ser a nossa oração, o nosso clamor todos os dias. Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Me mostra o que eu não estou vendo. Ajusta a minha visão, afina a minha visão, para que eu veja só aquilo que eu preciso ver. Os itambéns, eles vão continuar, porque não sai com oração, com jejum, não sai. Vão continuar aparecendo. Mas se você enxerga exatamente o que Deus está mostrando, o itambém não governa a sua vida. O problema foi que eles não conseguiram enxergar o que Deus estava mostrando. E aí o itambém que governou. O itambém que tomou forma. Na situação. E eu vou terminar com um conselho para você. No desenvolvimento da vida de Deus, aquilo que a gente mais alimenta é o que governa a nossa vida. Então, se nós não temos alimentado nossa vida e, consequentemente, para expandir a nossa visão com aquilo que é de Deus, em proporção de exceder, porque a Bíblia fala que nosso padrão é exceder em justiça. É fazer o que os outros fazem, ou melhor, não fazer o que os outros fazem na mesma proporção. A gente precisa exceder. Por estar em Cristo, a gente precisa fazer além, fazer mais. Mas se a gente ainda não consegue exceder, pelo fato de ainda estarmos na caminhada, no processo, pelo menos equipara aquilo que você está fazendo com a realidade de Deus. Porque às vezes a gente dá 20 horas para outra coisa e 1 hora para as coisas de Deus. E Deus está sempre abaixo. O Wagner estava falando aqui, Deus não é só prioridade na nossa vida, Deus é tudo, Deus não quer prioridade. Porque prioridade é condicional, hoje é uma, amanhã é outra. Deus é tudo. Só que às vezes a gente fica colocando Deus na média. 3 horas de filme, 10 minutos de leitura da Bíblia. Já que não é para exceder, porque a gente ainda está no processo, pelo menos equipara, porque vai chegar uma hora que o que é de Deus vai superar, porque a luz vai aumentar. A luz vai aumentar. Ouve 2 pagodinhos, ouve 4 músicas de Deus. Pagodinho gospel,
não é para exceder, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pelo menos equipara, porque a luz cresce, a luz aumenta, a luz toma dimensão, toma proporção. Na verdade, Deus sempre tem que estar acima, né? Mas é como eu falei, a gente está no processo, e não é da noite para o dia que vai acontecer. Então vai se desintoxicando aos poucos, mas vai se desintoxicando deixando que a luz entre, que a luz entre, que a luz entre, porque a luz vai tomando forma. Porque a luz vai tomando forma. Amém? Que a nossa visão seja afinada, que a nossa visão seja expandida. Que o nosso raio de alcance aumente. Que tudo que está embaçado, que tudo que está impedindo, que tudo que está infeccionando aí, espiritualmente falando, a nossa visão, para que ela não produza aquilo que ela precisa produzir, que o colírio do Senhor nos alcance. Que a gente rejeite tudo que é genérico, e a gente compre dele. O texto é bem claro, fala, compra de mim colírio, para que vocês vejam. É importante que nós vejamos. É importante que nós vejamos. Sabe, para de olhar para as coisas pelo E também. Começa fazendo isso como prática de vida. Fala para o Senhor, Senhor, o que tem no meu filho, o que tem no meu marido que eu ainda não vejo? Porque eu quero perseguir aquilo que o Senhor está me mostrando. E aí o I também, eu não vou me distrair com o I também que eu estou vendo na vida dele. Por quê? Porque eu estou perseguindo aquilo que eu vi em Deus na vida dele. Não importa que vai demorar o tempo, não importa que a situação atual pareça que nada daquilo vai acontecer, mas não é para o ir também que eu estou olhando, eu estou olhando para aquilo que o Senhor me mostrou que vai acontecer com ele. Aonde ele vai chegar, aonde ele vai alcançar, aonde essa geração vai chegar, aonde a comunidade de fé vai chegar. É isso que eu estou enxergando. Aonde os líderes estão, como eles estão, eu tenho que enxergar o que o Senhor enxerga neles. Porque o ir também, como eu falei, vai ter, gente, o tempo todo. Mas vai vir para confundir a nossa visão, para a gente negativar a realidade da visão e detonar a fé daqueles que estão caminhando conosco. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Senhor aumente a luz dele. Que essa seja a nossa oração. Senhor, nos mostra aquilo que nós não estamos vendo. E que a gente deixe de ver aquilo que o Senhor não está mostrando. Amém? Espírito Santo, nós te damos graças nessa manhã. Sabemos que o Senhor é luz. A luz talvez pudesse ser algo durante algum tempo, algo buscado, algo desejado, mas todas as vezes que mencionamos luz aqui, nós estamos falando de alguém. Nós estamos falando de você, Cristo. Importa que o Senhor cresça, que a luz cresça, que a revelação cresça, que os véus sejam tirados, que os impedimentos sejam tirados, que os obstáculos do processo sejam tirados, para que a gente continue avançando em direção à luz. Tem um texto que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mais e mais. Senhor, que a cada dia a nossa luz aumente mais e mais, mais e mais, Senhor. Que a gente não se acomode, Deus, só em ficar equiparado naquilo que a gente se alimenta do Senhor, mas que a gente sempre queira exceder, sempre fazer mais, sempre fazer mais. Porque a luz é mais importante. E assim nós conseguiremos discernir os itambéns da vida que vão aparecer para nos desviar do foco. Recupera a nossa visão, Senhor, daqueles que estão com a visão afetada, como o Senhor fez com aquele cego. Levanta os nossos olhos, muda o nosso foco, muda a nossa direção, Senhor. Recupera a nossa visão, recupera a visão da igreja, recupera a visão dessa geração, Senhor. Recupera a nossa visão, Senhor. Porque queremos continuar enxergando, que não nos falte resposta, Deus, quando o Senhor nos perguntar o que vocês querem que eu faça. Senhor, que nós declaremos em alto e em bom som, nós queremos ver. Nós queremos ver, porque aquilo que nós vemos, nós perseguimos, nós vamos atrás, nós deixamos governar a nossa vida. Nós queremos ver, Senhor, mas queremos ver exatamente aquilo que o Senhor está nos mostrando. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos revela Cristo. Porque você nos revela Cristo. E nós estamos aqui expostos àquilo que o Senhor tem para nos revelar do Cristo. Obrigado, Espírito Santo, obrigada. Amém.